Já senti saudade. Um olhar inovador para uma frequência que você já conhece. Discoteca, um jeito inédito de promover a reflexão política através do debate, todas as noites. Olá, ouvintes da Mirante AM. Agora são 20 horas em ponto e está começando seu mais novo programa de rádio. Seja bem-vindo. Esta é a Discoteca, seu programa diário. Estaremos juntos todos os dias, neste mesmo horário, para falarmos sobre assuntos importantes com convidados especialistas de uma maneira inteligente, descontraída, com uma programação musical e, é claro, com a sua insubstituível participação. Fique ligado com a gente. O nosso WhatsApp é o 982 24 7724. Repetindo, 982 24 7724. Você também pode ficar ligadinho com a gente através da nossa página do Facebook, Programa Discoteca. Também vocês podem acompanhar o nosso programa através do site imirante.com/miranteam. No nosso programa de estreia, nós vamos conversar sobre o processo de reinserção social com ex-usuários de droga. E aqui no programa, no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Marta R., que trabalha no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que tem como base o tratamento de pacientes em liberdade buscando a reinserção social. Recebo também o Kelvin Bandeira, que é membro do Movimento Nacional População de Rua, que trabalha todas as quartas no Centro Histórico de São Luís. E para começar, eu trouxe aqui um dado que diz o seguinte: no Brasil, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o índice de usuários de drogas é de mais ou menos 6 milhões de brasileiros dependentes químicos, equivalente a 3% da população geral. A pergunta que eu faço para a gente começar essa nossa discussão é: por que o número de usuários de drogas é altíssimo? Eu acho que não existe um porquê do número ser tão crescente. Eu observo assim, a questão social, é claro, né? O desemprego, o descontentamento interno, questões familiares, questões de relacionamento. Eu não sei diretamente os números, questão de dados, de percentuais, porque eu, como psicóloga, eu trabalho lá na ponta, atendendo, acolhendo essas pessoas que buscam ajuda. Então, assim, falar em percentuais, eu não sei. O que eu posso te dizer é que há mais diferentes histórias que chegam. Embora, quando você colhe essa pessoa, acaba sendo uma única história. O sofrimento causado pela droga. Agora, motivar, o que levou, a gente escuta. Eu comecei a usar droga na balada, eu comecei a usar droga depois que eu jogava um futebol com os amigos, eu comecei a usar droga porque eu estava curioso, eu peguei um dinheiro, alguém comprou para mim, eu usei em casa pela primeira vez. Briguei com meu marido, briguei com minha esposa, comecei a namorar uma menina que usava droga, usei droga, comecei a namorar com um menino que usava droga, enfim. Exatamente um porquê que leva a isso, eu acho que fica muito difícil falar assim. Certo. Kelvin, o meio social, ele é determinante, ele influencia em que proporção o acesso a drogas? Eu não posso falar que a droga é social, porque senão o Amy Winehouse não morria de overdose de crack. Então a droga não é social. O negócio é maior. É maior do que o morador de rua estar cachimbando 5 gramas por dia e ela cachimbou até morrer. Então é maior. Então a droga não é social. A droga não é só no contexto social. A droga maior, a maior negligência e o porquê que eu vejo da droga é o funcionamento de todo o sistema. A família, a igreja, a gestão. Então, eu não trago um porquê, mas eu trago uma ideia. Concordo com tudo que a professora aqui falou, mas eu trago uma ideia. A ideia é essa: se unir. Se unir como o Brooklyn fez. Se unir como os Estados Unidos fez. 25 anos, não é uma gestão. Não é um lance de um dia, não. É num contexto para essas novas gerações que estão chegando, onde a saúde pegue isso como saúde, e essas novas gerações que ainda vão chegar, aí sim, cara, a gente vai chegar no lance mais perto de pegar uma luz nessa escuridão todinha. Certo. Agora nós vamos ouvir a primeira parte de um documentário radiofônico que conta a história de uma ex-usuária de drogas que agora trabalha onde ela conseguiu se livrar das drogas.
A polícia também informou hoje a morte de uma mulher de 30 anos que engoliu pedras de crack depois de ser flagrada com a droga em casa durante uma operação policial no bairro do São Francisco. Aqui em São Luís, um homem foi preso suspeito de traficar drogas dentro de uma farmácia. A polícia diz que ele usava o local para cometer o crime. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em São Luís e nas cidades de Cáceres, em Mato Grosso, para desarticular uma coisa. 2 homens foram presos hoje em São Luís por tráfico interestadual de drogas. 100 quilos de cocaína trazida da Bolívia para o Maranhão foram apreendidos. Eu me lembro de uma certa situação que eu estava usando já uns 15 dias direto na minha casa, que eu só usava dentro de casa. E meu sobrinho estava perto de se formar. Hoje ele é formado, ele tem direito, Gustavo, né? E ele saiu, eu escutei a zoada do carro da minha família chegando e fiquei meio que escondida e ele bateu. Tia, eu sei que a senhora tá aí. Soube que a senhora cortou o cabelo. Porque quando eu cheguei aqui eu tava com o cabelo bem curtinho. E nem que eu compre uma peruca pra senhora, mas a senhora vai na minha formatura. Então isso foi meio que um impacto, sabe, que me deu, porque a gente tem uma ligação muito forte, eu e ele. E assim, parar, eu já até disse pra vocês aqui, que parar de usar droga é fácil. O negócio é se manter limpa, sabe? Meu nome é Patrícia Azevedo Soares, eu tenho 40 anos. Começando a usar o álcool aos 17 anos, ela fala sobre a sua decadência, o seu período de aceitação e hoje, o mais importante, a sua superação do vício da droga e a sua vida. Eu costumo dizer assim que ninguém leva ninguém a se perder, a pessoa se perde sozinha. Então não foi preciso ninguém me oferecer, não foi preciso ninguém, né? Sempre tem a pessoa que oferece e a pessoa usa, né? Mas no meu caso não foi assim. Eu mesmo fui, eu mesmo procurei, né? E comecei a fumar e comecei a usar. Aí daí o meu corpo foi pedindo substâncias mais fortes. Conforme o tempo ia passando e as internações que eu fui tendo, as drogas mais fortes meu corpo pedia. Se aceitar não foi fácil, mas definitivamente foi o passo mais importante para a Patrícia sair do vício das drogas. Como eu falei para vocês, eu tive várias internações, sabe? E a autoaceitação para o dependente químico é muito complicado. Ele aceitar que ele é doente, que ele tem limitações, que ele tem N coisas que ele não pode fazer, é complicado. Eu vim ter aceitação quando eu vim para cá pro CAPS. Foi justamente que eu liguei o CAPS com Narcóticos Anônimos. E o Narcóticos Anônimos me ensinou a ter a autoaceitação. Aceitar que eu sou impotente perante as drogas, que eu não posso usar. Então, o custo foi eu aceitar que eu era doente, entendeu? E demorou muitos anos da minha vida para me ir. Hoje eu tô com 40 anos, vou botar 35. 35 anos eu fui ter aceitação que eu era dependente química, que eu tinha limitações e que eu tinha perdido para as drogas. Então foi muito tempo, né? Para quem começou com 17, é por isso que eu digo que tem muita gente que não entende a situação do dependente químico. Muitas das vezes ele quer parar, mas ele não consegue porque ele quer parar sozinho. E sozinho a gente não consegue. Bem, agora eu quero que vocês falem para os nossos ouvintes como é o trabalho de vocês, como é que é lá no CAPS e como acontece todas as quartas-feiras lá no projeto Reviver. Primeiramente, nós lutamos pelos direitos violados da população de rua, num contexto geral. Aí, todas as quartas-feiras, às 16 horas, a gente tenta reunir a população de rua para a gente ver o lance da violação, da drogadição e papapá. A nossa grande esperança para esse ano, cara, é porque a gente está fazendo um festival de reggae cristão lá na Praça Nauro Machado, dia 9 de dezembro, para a gente publicizar para toda a sociedade, e o que a gente arrecadar, a gente vai construir um abrigo para trabalhar mais forte a população de rua. A gente do CAPS, só lembrando que o CAPS é um dispositivo de saúde, né, criado pelo Ministério da Saúde, e ele tem uma equipe formada que nós recebemos em demanda espontânea ou encaminhados os pacientes que buscam tratar-se da drogadição, né, da dependência. Eu sou psicóloga, tem outra psicóloga no CAPS também,
E a gente trabalha o primeiro momento que o paciente chega, no acolhimento e na escuta daquilo que o leva a buscar. É só interessante reforçar que o paciente, quando chega espontaneamente é aquele paciente que chega, eu vi na televisão, eu vi propaganda, alguém me falou e busca. E os pacientes que são encaminhados porque já apresentam algum transtorno e vão em busca do Hospital Nina Rodrigues, que é a porta de entrada de avaliação desses pacientes, e aí são encaminhados para o CAPS. Bem, agora o Discoteca vai para o intervalo e a gente volta depois dos reclames. Estamos apresentando Discoteca, o seu espaço de discussão de todas as noites. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que libera crédito no valor de R$ 702,5 milhões de reais para o FIES. O dinheiro será utilizado para a quitação de taxas e a liberação de pagamentos às universidades privadas que há cerca de 4 meses não recebem os repasses. O Festival BR-135 confirma 2 atrações para a comemoração de 5 anos do evento. O festival, que acontece em São Luís desde 2012, traz esse ano 2 grandes nomes da música brasileira. Os consagrados pernambucanos da banda Nação Zumbi, com um show de 20 anos do lançamento do CD Afro Ciberdélia, e também, pela primeira vez na ilha, Lineker e os Caramelos cantando os sucessos do seu primeiro CD, Remonta. Os shows serão gratuitos e ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de novembro nas praças do Centro Histórico da capital. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi preso nesta quarta-feira em Brasília. A decisão foi dada pelo juiz Sérgio Moro e é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Cunha foi acusado de receber propina e de usar contas bancárias na Suíça. O ex-deputado embarcou em um avião da Polícia Federal em direção a Curitiba. Termina nesta quinta-feira, às 18 horas, o prazo de inscrição do concurso público para técnico administrativo em educação do IFMA. O concurso oferece 81 vagas divididas entre cargos de nível fundamental, médio e superior. A taxa de inscrição é R$ 40 para cargos de nível fundamental, R$ 60 para nível médio e R$ 80 para nível superior. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Sousandrade e poderá ser paga até sexta-feira. Voltamos a apresentar Discoteca, o seu espaço de discussão de todas as noites. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o programa Discoteca. Hoje nós estamos discutindo sobre o processo de reinserção social de ex-usuários de drogas. Aqui no estúdio eu estou recebendo a psicóloga do CAPS, Marta R., e também o Kelvin Bandeira, do Movimento Nacional População de Rua. Bem, agora vamos chamar a segunda parte do documentário radiofônico. Sabe, às vezes quando eu dou palestra assim, eu sempre choro, porque eu falo a minha história mesmo, sabe? A minha história mesmo, porque a minha história é uma história muito dolorida. Tem gente que diz assim, porque é só se vergonhar, isso não é não, gente, isso é uma doença, ela não tem cura. Enquanto o dependente químico ele não tem a consciência que ele é doente, como eu expliquei para vocês, que ele tem que ter limitações, que ele vai depender de medicações, de acompanhamentos psicológicos. Enquanto ele não tem essa consciência, não funciona. Patrícia nos conta ainda quais foram as principais ajudas na qual ela recebeu e também quais são as suas prioridades hoje em dia. Olha, eu acho que a primeira ajuda que eu recebi foi a de Deus, né? Porque Ele começou a jogar as pessoas certas no meu caminho. E a outra ajuda foi eu aceitar. Eu aceitar que eu era dependente química, que eu precisava de um tratamento. Hoje eu tenho a coisa mais prazerosa que eu tenho hoje para mim, que é patente, é meu tempo limpo. Então eu priorizo muito a minha recuperação, sabe? Em primeiro lugar,
é minha recuperação. Porque se eu voltar a usar droga, você não vai ser o prejudicado. A minha mãe que está em casa não vai lá, vai sentir, lógico. Mas quem passa mais prejudicada sou eu. A família é, sem dúvidas, um dos maiores amores da vida de Patrícia. Hoje, ela tenta priorizar a relação com a sua família, sempre limpa. Ponto-chave para um dependente químico também se recuperar é a família. Assim, onde meu pai estiver, que ele já é falecido, eu sei que também foi um cara que lutou também muito comigo, botou em colégios bons, que eu vejo assim que a droga ela não escolhe raça, ela não escolhe identidade sexual, ela não escolhe se tem dinheiro, se não tem, ela chega chegando, entendeu? E assim, eu ver meus netos, quando eu chego em casa é aquela alegria, sabe? Porque quando meu neto nasceu, o mais velho, eu lembro que ele me olhava, ele para vir pro meu braço era depois de muito tempo, eu drogada. Então a criança ela tem uma sensibilidade, sabe? E hoje não, eu chego em casa, vai os dois pra cima de mim, sabe? Eu não quero perder isso. Sabemos que todo o processo, né, de resistência do usuário para se manter fora das drogas é muito difícil, às vezes existem recaídas. E eu queria saber de vocês o quão importante a família estar perto ou se às vezes atrapalha. Como é que a família pode contribuir ou atrapalhar nesse processo? Primeiramente, eu costumo... Isso aí é um trabalho pessoal mesmo. Se a Organização Mundial de Saúde diz que não tem cura, você não vai na UPA e diz, doutor, passa uma medicação que eu tô doidão pra fumar um beck, sei lá, uma pedra. Se não tem cura, cara, o primeiro passo, te pega em algo. Pega em algo que você tem formatado no teu coração de algo espiritual. Deus, Jesus, Bíblia, pé de mamão, gigante, o que for. Te pegue naquela parada ali que tu vai precisar. Encare como fé aquele lance ali e pegue. Eu me apeguei na Bíblia. Peguei na Bíblia e acreditei que a Bíblia era uma verdade absoluta. Enfim, isso foi uma experiência minha pessoal. Porque eu já entro numa guerra que a ciência não pode fazer muita coisa. Ela traz muitas, traz um tratamento, enfim, mas o que o cara quer é a cura, cara. Esse que é o lance. Família é muito importante, cara, mas só que a família, se ela não encontrar pessoas para ajudar, não vai ser muito bacana. Porque eu roubei minha família, cara. Eu meti o bicho no meu filho, sacou? Roubei a igreja. Então eu tinha a família com raiva de mim, eu tive a igreja com raiva de mim, eu tinha até meu filho com raiva de mim, que eu roubei ele também, cara. Então eu tinha um contexto de muitas pessoas com raiva de mim. O que foram buscar? Foram buscar pessoas para ajudar. Aí começou a trabalhar a família, o resgate, entendendo que é uma doença seríssima, incurável, que você tem que buscar, cara, em algo para curar. Então, a família é importantíssima. Uma família, os amigos, e eu acho que o mais importante de tudo, busque uma força superior, cara, porque aqui embaixo, botando assim no parâmetro de ser maior, embaixo aqui a galera não conseguiu muita coisa, cara, não conseguiu, infelizmente não conseguiu. Marta, é possível que um usuário de droga possa deixar as drogas em nome de um filho, de uma mãe, de um irmão? O usuário de droga, ele deixa a droga quando ele realmente quer deixar a droga. Ele pode sofrer porque ele está decepcionando o filho, a mãe, o pai, mas se isso se não está evidenciado dentro dele, ele fica até um período em abstinência, mas ele, por algum momento, ele volta atrás. As recaídas, como a gente costuma dizer para o paciente, são previsíveis. O que não é previsível é ele elaborar uma recaída. A família, ela entra como facilitador, ela entra como aquele que ajuda a sair, mas também... Porque falar de família, gente, é muito difícil. O que é uma família? Uma família estruturada, ou seja, onde não tem família briga, né? Aquela história, família, cachorro, gato, galinha. E a família hoje, ela está modificada, ela pode ser 2 pessoas do mesmo sexo, mas ela é duas moças, 2 rapazes. Ela pode ser uma família tradicional como pai, mãe, o filho. Ela pode ser só a mãe e o filho. Ela pode ser só o pai e o filho. Ela pode não ter pai nem mãe, ser só o filho com os avós, com o bisavô. Eu já atendi
paciente que era criado pelo bisavô, porque não tinha nem mãe, nem pai, nem avô, era bisavô. Então ele já era uma pessoa velhinha, como que ele podia lutar com aquilo que para ele era uma novidade? Como lidar com uma cabeça tão diferente dele? Então, eu não crucifico família, mas a família tem posições diferenciadas nessa luta. Uma hora ela ajuda, outra hora ela prejudica, outra hora ela cinzenta e ela joga para o Estado. A responsabilidade é do Estado, como na educação. Hoje tem um monte de família que se isenta de responsabilidade e quer que o Estado funcione e resolva tudo. Na saúde também, na dependência também. Tem família, a gente já ouviu, nós já ouvimos uma mãe que chamou uma outra pessoa lá da comunidade que ela vive para matar o filho dela. Pagou R$50 para matar o filho dela. Então, acima de tudo, a gente tem que pensar o que é família. Como é a família. Se essa família vai ajudar ou vai prejudicar. Bem, agora eu quero saber de vocês como o CAPS e como o movimento trabalha a reinserção social em termos de trabalho, a volta ao trabalho, ou então a volta à família, como é que esse processo de volta, né? E como a sociedade ela está recebendo esse ex-usuário. É um termo que pesa muito quando se procura um trabalho, quando se tenta se estruturar uma família. Nós não chegamos nisso ainda. Aqui em São Luís não chegamos. Nem o Estado, nem a sociedade, nem as empresas. Ninguém ainda discutiu isso e ninguém está preparado para receber. Aqui em São Luís não. A gente tem parcerias com alguns grupos que esses pacientes foram qualificados, né, passaram por uma capacitação, para que agora eles possam ser inseridos no trabalho que foi previamente constituído com a gente. Agora, ficou bem claro assim, e foi feita a qualificação, né, a capacitação, e agora eles vão passar pelo processo seletivo da empresa. Mas a gente tem usuários que estão em condição de afastamento de empresa, e estão só recebendo benefício da Previdência, e que depois de um determinado tempo eles voltam para o seu trabalho. Isso inclui funcionário público também, e que às vezes nós somos chamados para discutir se esse profissional tem condição de voltar para aquele cargo. Às vezes há um desvio de função, mas a empresa tem um entendimento de que aquele paciente é dependente químico, até porque a Previdência exige um código de doença internacional, né, o chamado CID, para poder ele ficar afastado recebendo benefício. Então, a empresa sabe. Agora, como é isso lá dentro, depois que volta, a gente não... Kelvin, como é que você falou que não existe ainda em São Luís. O que deve ser feito para que exista esse processo de reinserção social de ex-usuários? A sociedade, o poder público e as empresas participar de uma roda de discussão, um comitê. Como eu te falei, não estão preparados, entendeu? Porque a visualização é maior. Esse preparo, aí o cara vai para repositor, não desqualificando, ele vai para esses empregos assim, entendeu? Que não vai dar pro cara fazer quase nada, cara. E todo mundo lá, a empresa não tá preparada, olhando pro cara. A minha lupa é a lupa de dentro. Então, é muito mais do que isso. É muito mais. Eu tô falando na visão da população de rua. Se não existir uma discussão, se não existir uma política de entendimento dos setores, não vai rolar. Vai ser só lance de botar o velho band-aid. Só isso, não vai rolar. E essa discussão, as pessoas ainda não querem porque ainda não chegaram na casa deles. Só querem quando chega na casa. Aí quando chega na casa, irmão, aí é diferente. Ninguém está trabalhando política de droga. Ninguém está trabalhando. Não existe comunidade terapêutica. Não existe comunidade terapêutica em São Luís. Não existe política. Não existe a política. Infelizmente não existe a política. Entendeu? Essa é a verdade. Agora nós vamos... recebemos aqui uma pergunta do ouvinte João Batista, do bairro do São Francisco. Vamos soltar aqui o áudio para vocês ouvirem a pergunta. Olá, boa noite. Olha, eu estava aqui ouvindo aqui o programa de vocês e acabei parando. Bom,
Eu queria saber qual a maior dificuldade que vocês encontram aí no trabalho de vocês, dessa reinserção de jovens aí, de ex-usuários de droga. E boa noite. Boa noite, querido João Batista. Parabéns pela iniciativa. O maior problema pra gente é isso aí, cara, é a participação de todos os setores. Se todos os setores tivessem o compromisso, quando eu falo todos os setores, são todos, é público, a igreja, a Dona Maria, a Dona Genoveva que perdeu os meninos pra droga, uma galera que já está recuperada, grupos de apoio, enfim, todo mundo se unir numa discussão só. O maior lance é esse, cara. É a falta de visibilidade dessa problemática no âmbito mesmo geral. Eu acho que precisa realmente todos estarem envolvidos. E acreditar, quando eu falo que a droga é democrática, é acreditar que ninguém também está isento disso, né? Quem tem filho vive apavorado, tem medo, e a gente tem que a informação chegar, a discussão chegar, e sem ser partidária, achando que a droga é um grande barato, ou crucificando as pessoas que são usuárias, mas que percebam que as pessoas são gente. E como gente, a gente tem defeito, a gente tem qualidade, a gente é vulnerável. Só lembrando, toda e qualquer discussão é muito válida em qualquer segmento da sociedade, organizada ou não organizada, porque a gente precisa estar alerta. A droga é um problema epidemiológico. E quando o Ministério da Saúde diz que é epidemiológico, a coisa já tomou uma proporção que Deus me livre. Né? Quando chega esses dados, é porque a coisa já está assim, fora do controle. E se você for lá no buraco do Brasil, tem crack. Infelizmente, é assim. Então, eu acho que só os alertas na escola, a gente já começa a fazer palestras a partir de 10, 11 anos de idade, né? Na chamada puberdade, já dando essas orientações do lado negativo das coisas, do que pode acontecer, do que não deve acontecer, mas a escolha é individual, né? Então, o primeiro programa Discoteca vai encerrando agora. A gente agradece a participação dos ouvintes, a participação da Marta R., do Kelvin Bandeira. Espero que vocês tenham gostado e por segunda-feira a gente está de volta às 20 horas. Fique aí com a programação da Mirante AM. Até! Já senti saudade, já fiz